Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Começando o nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, dia 22 de maio, a gente começa destacando as principais manchetes dos principais jornais de circulação nacional e regional, começando pela capa do Jornal Globo, que o primeiro destaque é esta foto que informa que as aéreas vão retomar os voos para a Grande Porto Alegre, com as águas ainda tomando a pista e refletindo no céu, no Salgado Filho, o aeroporto aqui, que reflete o céu, essa imagem aqui de várias águas tomando o chão lá do aeroporto, né? E não tem prazo para voltar a operar. A Azul, a Gol e a Latam terão os voos regulares para a base aérea de Canoas. O check-in será feito no shopping a 20 quilômetros do terminal militar. Ou seja, o Salgado Filho, o aeroporto lá de Porto Alegre, não vai voltar a funcionar, mas os voos serão pousados aí na base aérea de Canoas, a cidade da região metropolitana. No entanto, a nossa principal manchete de hoje são os males da tragédia. A leva de doenças após as enchentes agrava a recuperação do Rio Grande do Sul, com os hospitais prejudicados, leptospirose, tétano e síndromes respiratórias preocupam. Com grande parte do estado ainda inundada e as unidades de saúde prejudicadas pelas enchentes, as autoridades federais do Rio Grande do Sul vem com apreensão o alto aumento das doenças infecciosas e os casos de síndromes respiratórias, como a gripe e também a Covid-19. A leptospirose, que é a doença transmitida pelo contato direto ou indireto com uma bactéria muito presente na urina de ratos, já fez 2 vítimas fatais e a estimativa de se chegar a 1.000 casos em decorrência aí das chuvas que atingem o estado. Outras doenças, como o tétano, a hepatite A e também a sarna, preocupam por lá. Ainda falando sobre o Rio Grande do Sul, a charge de hoje faz um trocadilho com os nomes de Paulo Pimenta e Eduardo Leite, com Lula dizendo o seguinte: vamos juntar pimenta com leite e ver no que dá aí para a recuperação do Rio Grande do Sul. Continuando nesse mesmo tema, a gente fala sobre a desinformação, que a AGU e plataformas assinam o termo contra fake news sobre a crise que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Alguns artigos que são destaque aqui na capa do Jornal Globo é da Vera Magalhães, que escreve que os governos demoram para começar a tomar providências no Sul, e de Bernardo Melo Franco, que fala sobre os tropeços de Eduardo Leite ao explicar a tragédia gaúcha. Ainda em destaque aqui no Jornal Globo é sobre a Operação Lava Jato, que as novas derrotas da Lava Jato no STF beneficiam Disseu e Marcelo Odebrecht. Em decisão monocrática, o ministro Dias Toffoli anula todos os atos judiciais e investigações da 13ª Vara de Curitiba contra o empreiteiro que foi condenado aí no esquema da Lava Jato. Já o petista José Disseu tem a pena por corrupção extinta por entendimento da 2ª turma aí do STF. E continuando aqui nas instâncias judiciais, por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral mantém a absolvição e o mandato de Sérgio Moro. O TSE confirmou a decisão do TRE do Paraná e absolveu o senador das acusações de abuso de poder durante a campanha, mantendo aí o seu mandato como senador. Outro destaque aqui é que, em expansão, o uso do Pix pelo governo traz economia. Utilizada na arrecadação de taxas e em outras transações federais, a forma de pagamento propicia à União conter gastos e reduzir os custos operacionais aí dos bancários. Continuando aqui com os destaques da capa do Jornal Globo, o escândalo do sangue infectado abala o Reino Unido e
e terá indenizações bilionárias. 3 mil pessoas morreram e mais de 30 mil foram contaminadas por HIV, hepatite ou outras doenças ao receberem sangue do sistema de saúde britânico entre 1970 e 1991. O governo começará a pagar este ano as indenizações e que nos casos mais graves pode chegar até 17 milhões de reais aí por pessoa. Ainda na política externa, o Brasil e os Estados Unidos, 200 anos de oportunidade e negócios no ano em que o Brasil e os Estados Unidos celebram o bicentenário das relações diplomáticas. Aí é um evento do Valor Econômico em Nova York que discutiu a renovação da parceria e os desafios aí para os dois países. Na área de entrevista, Alexandre Ramagem fala que tem a essência de direita mesmo sem experiência anterior. Ele que é pré-candidato pelo PL à Prefeitura do Rio de Janeiro, vê a perseguição a Bolsonaro e a rechaça que o ex-chefe ele rechaça também a ideia de que o ex-chefe do Executivo Nacional tenha tentado dar um golpe. Ele adianta que a sua campanha buscará associar a paz à esquerda, define segurança como prioridade, também rebate críticas como a falta de experiência aí frente ao Executivo. E no segundo caderno, o destaque da Corte de Bridgeton, no Rio, em tour em promoção das séries, os autores principais aí da terceira temporada de Bridgeton vão à praia, bar e baile funk com MC Carol no Teatro Municipal. Não consegui ficar parado, disse aí um dos protagonistas. E são esses aqui os destaques da capa do Globo. Agora, Oceli, quais são os destaques que a gente tem hoje no Estadão? Manchete do Estadão desta quarta-feira: após absolvição no Paraná, pelo Tribunal Regional do Paraná, em decisão unânime, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, mantém mandato de Moro no Senado. Por unanimidade, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, rejeitaram os recursos do PT, Partido dos Trabalhadores, e do PL, Partido Liberal, que pediam a cassação do senador Sérgio Moro, que é filiado à União Brasil do Paraná. Ex-juiz, ele é ex-juiz da Operação Lava Jato. O TSE concluiu que não houve abusos nos gastos da pré-campanha e não ficou comprovado que Moro usou a pré-candidatura ao Palácio do Planalto para ter mais visibilidade na disputa pelo Senado. Floriano de Azevedo Marques, o ministro relator do caso, defendeu a absolvição de Moro e foi acompanhado por André Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques, Raul Cearense, Raul Araújo, Isabel Galotti e, por último, Alexandre de Moraes. Este foi o último julgamento de grande repercussão na gestão de Moraes como presidente do TSE, que fez questão de participar da votação antes de deixar o tribunal, previsto agora para início de junho, com a posse da nova presidente Carmen Lúcia. Abre aspas. Para a cassação de mandatos, a Justiça Eleitoral exige provas cabais. São decisões graves que afastam pessoas dos mandatos concedidos pelo eleitorado e da própria vida política. Fecha aspas, defendeu o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Essa foto aqui, quase de capa inteira, é mostrando o lixo acumulado, o lixo recolhido depois que as águas baixaram no Rio Grande do Sul. Depois da cheia, lixo acumulado e doenças. Toneladas de lixo e escombros se acumulam no bairro Farrapos, em Porto Alegre. Há 2 mortes confirmadas
por leptospirose no estado, que investiga mais de 300 casos da doença. Outros destaques da capa do jornal O Estado de São Paulo. Fórmula 1. McLaren faz tributo à Senna em Mônaco. Pintura em verde, amarelo e azul homenageará o piloto brasileiro no GP de domingo. Ayrton Senna foi tricampeão pela equipe da McLaren. Após morte de presidente, veto a moderados em eleição é dilema de regime iraniano. Crise diplomática. Espanha diz que a embaixadora não volta à Argentina. Brasil supera os 5 milhões de casos de dengue. Minas Gerais está em primeiro lugar. E por último, a esperança da oposição a Maduro. Otimismo da líder opositora Maria Corina Machado sugere que pode haver um raio de esperança para a Venezuela. Aqui destaque na Folha de São Paulo de hoje, a gente começa com uma matéria que está aqui do lado, assim, que fala que é uma apuração, né, da Folha de São Paulo, que mostra que o senador abastece carros da família com verba pública. Alexandre Luiz Giordano, que é do MDB de São Paulo, gastou 336 mil reais em combustível desde que assumiu a vaga no Senado em 2021. Notas fiscais de postos de São Paulo têm placa de carro em nome dos seus filhos e de empresa do senador. O parlamentar diz não haver irregularidade. Mas a manchete principal da Folha de São Paulo de hoje é que Toffoli anula atos da Lava Jato contra Marcelo Odebrecht. A decisão do ministro do STF abrange todas as medidas a respeito do executivo, mas mantém a delação premiada. O ministro Dias Toffoli, aí do Supremo Tribunal Federal, anulou ontem todos os atos da Operação Lava Jato contra Marcelo Odebrecht, mas manteve a delação premiada em relação do Executivo, Na decisão, o ministro disse que os procuradores da Lava Jato ignoraram o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a própria inconstitucionalidade para garantir os seus objetivos. A Odebrecht foi condenada a 19 anos e 4 meses de prisão. Na verdade, o Marcelo Odebrecht foi condenado a esse tempo de prisão por Sérgio Moro lá em 2016. Depois de acordos, reduziu a pena para 7 anos e agora já foram cumpridos. Toffoli atendeu ao pedido da defesa, que argumentava que o caso do ex-presidente da empreiteira era semelhante ao dos réus da Lava Jato, que já tiveram seus processos anulados por irregularidade nas investigações. Em 2023, o ministro já havia decidido que provas obtidas nos acordos de leniência da Odebrecht não teriam validade. Ontem, ele afirmou que o Supremo tem funcionado como anteparo às ilegalidades praticadas por determinados juízes e procuradores de Curitiba. E aqui uma análise diz que o Supremo extingue a ação contra José Dirceu por corrupção passiva, aí também falando sobre o judiciário brasileiro. No Congresso, Lira oferece a Lula poder de veto na sucessão da Câmara. O presidente da Câmara, Arthur Lira, redobrou os reforços por apoio do governo ao nome que vai defender aí como seu substituto em 2025. Em reunião com o presidente Lula em abril, Lira disse querer conduzir a sucessão, mas ofereceu o poder de veto ao petista. Ao menos 4 deputados se apresentaram como pré-candidatos. São eles Elmar Nascimento, do União Brasil, Marcos Pereira, do Republicanos, Antônio Brito, do PSD e Isnaldo Bulhões, aí do MDB. Lira quer definir o ungido antes do pleito municipal. E também outro destaque aqui na Folha de São Paulo é que o TSE mantém o mandato de Sérgio Moro no Senado.
Na área de política externa, Madrid reage a falas de Milei e retira a embaixadora. Em reação às provocações do presidente da Argentina, Javier Milei, o governo da Espanha anunciou a retirada da embaixadora lá do país. Em solo espanhol, Milei vinha criticando o governo local e se recusou a pedir desculpas. Continuando com os destaques aqui da capa da Folha de São Paulo, a gente fala que a Prefeitura de Porto Alegre sabia de falha na drenagem. Em um documento apresentado aí em 2018, os engenheiros da Prefeitura de Porto Alegre alertaram a gestão para o risco de o sistema que faz aí a drenagem das águas no centro da cidade pudesse vir falhar. Eles se referiram a 2 casas de bombas projetadas para escoar a água da chuva do Rio Guaíba. Em novembro, quando o lago transbordou, um novo aviso foi dado. A gestão de Sebastião Melo afirma que o projeto local está em fase de viabilidade técnica. Aqui, um destaque também são os abrigados em acampamentos aí na passarela da BR-116 em São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul. Os gaúchos improvisam abrigos em rodovias. E ainda sobre esse mesmo assunto, a natureza cobra o que foi tomado dela, diz Fávaro. Foram 3 anos de seca e 3 enchentes em um curto espaço de tempo aí para o Rio Grande do Sul. Para Carlos Fávaro, que é ministro da Agricultura, a frequência desses desastres inviabiliza o negacionismo. Na área de editoriais da Folha de São Paulo, ainda há 11,4 milhões de brasileiros na escuridão, falando acerca da queda lenta do analfabetismo no país, e também falta pouco para 2040 sobre o plano de adaptação à mudança climática. São esses aqui os destaques que a gente tem na Folha de São Paulo de hoje. E agora, Oceli, quais são os destaques da capa do jornal O Povo? Fundação Demócrito Rocha lança documentário sobre a praia de Iracema. Manchete principal da edição do jornal cearense O Povo, desta quarta-feira, diz que em 2022 e 2023, o Ceará é o estado que mais degradou vegetação de restinga. O estado ainda é um dos 4 que registraram aumento na devastação, segundo dados divulgados ontem pelo Atlas da Mata Atlântica. Essas 2 fotos é para ilustrar uma matéria sobre animais abandonados, dizendo que um gatil no bairro Vila Velha, aqui em Fortaleza, recebe a ação da Prefeitura Municipal para vacinação e consultas veterinárias. Protetora tem abrigo com 150 animais e pede ajuda. E a outra é na área de esportes. Adeus tricolor. Fortaleza perde para o Vasco da Gama nos pênaltis e é eliminado da Copa do Brasil, jogo ontem à noite no Rio de Janeiro. A reportagem da edição de hoje do Jornal Povo é mostrando o ritmo de abertura de farmácias quintuplicou no Ceará em 10 anos. Na reportagem diz e mostra que em cada esquina de Fortaleza está ocupada hoje por uma farmácia. Na área de política, é sobre uma entrevista, aliás, não entrevista, uma live que o prefeito de Fortaleza, José Sarto, fez ontem, terça-feira, como faz toda terça-feira, semanalmente toda terça-feira. E na de ontem ele fez algumas críticas ao aquário e à obra da Lagoa da Maraponga, a obra de urbanização da Lagoa da Maraponga. O prefeito volta a criticar obras tocadas por governos do PT, por governos estaduais do PT. E por último, na área de economia, tem uma matéria dizendo que a área do hub de hidrogênio verde está apta para operação no complexo do PECEM. Com você, Amanda.
Bom, no Correio Brasiliense desta quarta-feira, a manchete é que em decisão unânime o TSE mantém o mandato de Sérgio Moro. Por 7 votos a 0, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral rejeitaram ontem um pedido de cassação contra o mandato do senador Sérgio Moro, feito por uma frente de partidos de esquerda, incluindo aí o PT e também pelo PL de Jair Bolsonaro. A decisão confirma a absolvição do ex-juiz da Lava Jato, proferida em abril pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Moro foi acusado de abuso de poder econômico, Caixa 2 e uso indevido de meios de comunicação. Ele festejou nas redes sociais, ele falou assim: os boatos sobre a cassação do meu mandato foram exagerados. Em julgamento unânime, técnico e independente, o TSE rejeitou as ações que buscavam com mentiras e falsidades a cassação do meu mandato, foi o que disse o senador. Aqui a foto de destaque do Correio Brasiliense é sobre o amor que transforma. Adolfo e Lilian adotaram Carolina e agora voltam à fila da justiça para conseguir uma irmãzinha para a menina. A jornada é longa, tem muitas exigências, mas a espera e a conquista são gratificantes. Continuando aqui com os destaques do Correio Brasiliense, a limpeza de Porto Alegre vai custar 100 milhões de reais. Com a redução das águas do Lago Guaíba, o trabalho de retirada de lama e entulho das áreas da capital gaúcha já começou. E em entrevista aí ao Correio Brasiliense, o prefeito Sebastião Melo avaliou que a situação existe uma situação de mais de 14 mil pessoas desalojadas e ele ainda estuda alguns locais para realocar todas essas pessoas. E ainda falando sobre o Rio Grande do Sul, aqui em destaque a foto que é o Orgulho Brasiliense, aí o Orgulho de Brasília, que é o Murilo, esse que está na foto. Esse aqui, ele foi ao quartel para receber o seu avô, que é sargento do Corpo de Bombeiros aí do Distrito Federal, que foi junto com outros 14 bombeiros do DF ajudar nos resgates no sul do Brasil. Foram 19 dias de trabalho que marcou aí o povo gaúcho. Também destaque na capa aqui do Correio Brasiliense é que o Supremo Tribunal Federal livra Dirceu e Aldebrecht de condenações. As decisões favoreceram 2 condenados pela Lava Jato. A segunda turma do Supremo derrubou a pena do ex-ministro José Dirceu por corrupção passiva e também por lavagem de dinheiro sobre o argumento da extinção por perseguição. Em outro ato, também o ministro Dias Toffoli anulou a sentença da Vara Federal de Curitiba contra o empreiteiro Marcelo Odebrecht sobre a alegação de que a Operação Lava Jato ignorou o devido processo legal, o contraditório e também a ampla defesa. Sobre o presidente Lula, entre vaias, aplausos e acenos, em ano eleitoral e diante de milhares de prefeitos aí em Brasília, o presidente anuncia medidas para avaliar aliviar o caixa dos municípios. A renegociação das dívidas e a desoneração da folha estão entre as medidas. A plateia ficou dividida na recepção ao petista. Na política externa argentina, a Espanha reage e retira a embaixadora do país. A medida foi uma resposta ao presidente argentino Javier Milei, que chamou de corrupta a mulher do premier espanhol. E por fim, um destaque aqui a uma entrevista, que é 2,8 bi para o abastecimento. O presidente da CAESB que disse que dificilmente o Distrito Federal enfrentará uma crise hídrica como aconteceu em 2017. E são esses aqui os destaques do Correio Brasiliense. Agora, Oceli, o que a gente tem na capa do Valor Econômico? Conjuntura. Brasil e Estados Unidos têm cenários similares para a queda dos juros, com desancoragem de horizontes mais longos, diz Silvia Matos. Saneamento. Sem taxa de lixo, mais de 90% dos municípios brasileiros não podem receber recursos federais para a gestão de resíduos sólidos. Arábia Saudita. NEOM, maior projeto de construção do mundo, desperta ceticismo com contratempos, atrasos e custos faraônicos.
manchete de hoje do Valor Econômico diz que imposto seletivo sobre extração mineral deve arrecadar 8,7 bilhões de reais. A tributação do imposto seletivo, IS, sobre a extração de produtos minerais poderá render à União receita extra de 8,7 bilhões em 2027, quando começará a ser cobrada, chegando a 10,8 bilhões de reais em 2033. Conforme a proposta do governo, o tributo deverá ser cobrado sobre petróleo, minério de ferro e gás natural, mesmo que destinados à exportação, o que tem despertado críticas ao que se considera como intenção arrecadatória da iniciativa. A arrecadação federal alcança nível recorde no primeiro quadrimestre de 2024. A arrecadação federal alcançou 228,9 bilhões de reais em abril, uma alta de 8,26% em relação ao mesmo mês de 2023. O resultado foi puxado pelo desempenho das receitas relacionadas a consumo e mercado de trabalho. Foi o quarto mês com a arrecadação crescendo em ritmo superior a 5%, já descontada a inflação. De energia verde ao agronegócio, oportunidades para o Brasil e Estados Unidos. Aqui tem uma entrevista com Fernando Modé, ele é o presidente do grupo O Boticário. Ele diz o seguinte: o Boticário está ampliando a integração do canal de vendas físico com online. Para isso, parcerias com influenciadores são importantes. Segundo o presidente do grupo, Fernando Modé, a principal aposta continuará nas lojas físicas, no modelo de franquias, com a bandeira O Boticário, somando sozinha mais de 4.000 unidades, e também vendas em redes de farmácias e supermercados. As lojas americanas terá aumento de capital de 12 bilhões de reais. A Americanas deu mais um passo na tentativa de recolocar os negócios nos trilhos, com a aprovação ontem em Assembleia Geral Extraordinária de um aumento de capital de 12,2 bilhões de reais a ser feito pelos maiores acionistas da varejista. São eles o Carlos Alberto Sicupira, o Jorge Paulo Lemann e Marcel Teles. Companhias aéreas vão usar a base de Canoas, a cidade de Canoas. Latam, Azul e Gol vão voar para o Rio Grande do Sul a partir dos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, no estado de São Paulo, com destino à base aérea de Canoas. Os voos terão início na próxima segunda-feira, com 28 frequências semanais. E por último, o Supremo Tribunal Federal anula atos da Lava Jato contra o empresário Marcelo Odebrecht. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, anulou todos os atos praticados pela 13ª Vara Federal de Curitiba contra o ex-presidente do grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, no âmbito da Operação Lava Jato. É com você, Amanda. Agora passando para os destaques internos de cada jornal, começando com a linha editorial do jornal O Globo, a gente fala sobre o combate às armas ilegais está no rumo certo. A Polícia Federal desmontou quadrilha que falsificava registros para fornecer armamento ao crime organizado.
E o outro editorial é a retomada das aulas é prioritária para as vítimas das cheias aí na região sul. Não se podem repetir os erros da pandemia quando os estudantes ficaram tempo demais longe da escola. E continuando aqui com os destaques do Globo, na área de política, o duplo revés, a decisão do STF que beneficiam Marcelo Odebrecht e Dirceu em novas derrotas para a Lava Jato. Aqui o jornal Globo traz um pequeno resumo dos outros percalços aí da Força Tarefa, sobre o esvaziamento que em 2019 o Supremo Tribunal Federal esvaziou a Operação Lava Jato ao decidir que os casos de corrupção ligados à prática de Caixa 2 deveriam ser considerados crimes eleitorais. Também sobre a soltura dos presos, que o STF reviu as decisões tomadas aí pelos tribunais regionais federais, beneficiando políticos como o ex-presidente Lula, o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha e também o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Também sobre a extinção aí da Força Tarefa, que em 2021 o então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, extinguiu a Força Tarefa em Curitiba, onde estava a maior parte dos processos. Também sobre a troca de juízes após a saída de Sérgio Moro da Justiça de Curitiba, o juiz Eduardo Apio, crítico da Lava Jato, assumiu e anulou as decisões de seu intercessor por falta aí de imparcialidade. E outro percalço também aqui da operação são sobre as provas anuladas, que em setembro do ano passado o ministro Dias Toffoli do STF considerou nulas as provas originadas nos acordos de leniência da empresa Odebrecht, que foram homologadas em 2017 e que atingiu os integrantes dos mais variados partidos. A empresa havia admitido os crimes e cedeu informações que impulsionaram a Lava Jato. O ministro Toffoli também determinou a abertura de investigações à atuação de agentes públicos que participaram do acordo. Dias Toffoli diz: fica clara a mistura da função de acusação a julgar, corroendo-se as bases do processo penal democrático, disse ele aí sobre a decisão que anulou os atos da Lava Jato contra Marcelo Odebrecht. Já José Dirceu, sobre a possibilidade de disputar uma vaga na Câmara e nas eleições de 2026, ele diz que vou consultar o presidente Lula e a direção do PT. O outro destaque também na área de política e justiça é que o Tribunal Superior Eleitoral absolve Moro e mantém o seu mandato. Em decisão unânime, a Corte rejeitou a acusação feita pelo PT e pelo PL de abuso de poder econômico durante a pré-campanha em 2022. Aqui uma entrevista com Alexandre Ramagem, que é pré-candidato do PL à Prefeitura do Rio. Ele diz que a investigação da ABIN é perseguição e não cabe falar em golpe aí sobre as ações do ex-presidente Bolsonaro. O deputado federal se defende de acusações de espionagem ilegal, diz ter essência de direita e que compensa a falta de experiência na política e admite a estratégia para colar o atual prefeito no PT e na esquerda. Em São Paulo, Tarcísio tenta aumentar o controle sobre o seu orçamento. A oposição reage a pontos do projeto enviado à Assembleia do Estado de São Paulo com diretrizes sobre as verbas para 2025. O governador propõe maior flexibilidade no remanejamento de emendas individuais impositivas e alteração do piso para a destinação destes recursos. No Brasil e no Rio Grande do Sul, aqui sobre os novos males que esteve em destaque na capa, com 2 mortes por leptospirose, o Rio Grande do Sul teme a escalada de doenças aí no pós-enchente. Algumas doenças, os riscos e sintomas que estão sendo apresentados lá são sobre a leptospirose, que é a principal, né, que é transmitida principalmente quando a gente tem contato com a urina do rato. Algumas síndromes respiratórias que vêm crescendo, como a gripe e também a Covid-19. A vacina preventiva é prioritária às vítimas que estão em abrigos estaduais. A hepatite A também é uma preocupação, que a doença preocupa devido a maior período de incubação do vírus. A transmissão ocorre no contato de fezes com a boca, sobretudo em contato com alimento ou água suja.
que infelizmente é o que mais se tem lá por perto. A diarreia também é outra grande preocupação, porque foram mais de 7% aí dos diagnósticos apresentados pelo SUS nos últimos 15 dias. Ela é provocada pelo contato com a água e alimentos contaminados e pode causar grave desidratação. A sarna e o piolho e as picadas aí de outros animais também preocupam lá no sul. Outro destaque também sobre a região é que os sedimentos avançam sobre a Lagoa dos Patos e preocupam especialistas. Além do nível que segue acima da cotação da inundação, pesquisas temem pela mortandade dos peixes. E também outro destaque aqui na área de política é que o governo firma acordo contra fake news aí durante as tragédias que acometem o Rio Grande do Sul. A AGU, que é a Advocacia Geral da União, e as Big Techs assumiram um documento por informação íntegra e confiável sobre a situação no Rio Grande do Sul. E o Alexandre de Moraes, aí, ministro do TSE, diz que destaca adiar as eleições. Esse acordo é feito entre a Advocacia Geral da União e as Big Techs, que são as grandes responsáveis aí por redes sociais como o WhatsApp, Instagram, entre outros. Ainda pelo mundo, stalker que mandava 1000 mensagens por dia a médico vivia uma ilusão. E também o destaque aqui no jornal o Globo é que professores recusam a proposta e seguem em greve. Mais de 50 universidades e colégios federais do país decidiram continuar com a paralisação mesmo depois de discordar do reajuste oferecido pelo governo, que varia entre 13% a 31% até 2026, mas que ainda não seria pago este ano. A Federal do Ceará, inclusive, ainda permanece em greve. Na área da economia, o governo economiza com o uso do Pix. O sistema de pagamento já é utilizado para o FGTS, taxa e impostos. O Banco Central disse em nota sobre o assunto que, em geral, o uso do Pix no governo depende de ajustes nos sistemas de automação utilizados, o que demanda tempo e priorização de esforços. Ainda há bastante espaço, para a ampliação do uso do Pix neste segmento. Outro destaque aqui é que o recurso extra deve evitar um bloqueio no orçamento. A antecipação de 15,7 bilhões aprovados pelo Congresso aumenta o espaço para os gastos públicos ainda este ano. Um relatório de receitas e despesas do segundo bimestre indicará o cumprimento da meta dentro da margem de tolerância, mas sem o déficit zero. E Silveira, que é um dos ministros, o ministro de Minas e Energias, nega a intervenção do governo na Petrobras. O ministro diz que a saída de Prates foi motivada por necessidade de acelerar os investimentos e que a nova presidente da petroleira não será subserviente. E ainda sobre a estatal, terá a segunda troca de comando mais rápida desde 2019, falando ainda sobre a Petrobras, que a Magda Chambriard deve tomar posse agora na sexta-feira, após uma reunião de conselheiros da Petrobras. Sobre os voos no Rio Grande do Sul, as aéreas anunciam voos para Canoas a partir da semana que vem. Essa aqui foi também destaque aqui na capa do Globo. Microsoft diz que agentes da inteligência artificial serão colegas de trabalho aí na área das inteligências artificiais. A ferramenta, que foi anunciada ontem em evento em Seattle, permite que empresas treinem personagens para realizar tarefas como marketing, RH ou TI. E por fim, aqui destaque no mundo é o sangue contaminado. Indenização a milhares de vítimas de escândalo no Reino Unido pode superar 61 bilhões de reais. E no mundo também, a Alemanha julga líderes de rede neonazista que planejou o golpe de Estado. Milei suspende sites e redes sociais e também de rádio e TVs públicas. E por fim, na área da saúde, Zero Nicotina, uma matéria aqui sobre um TikToker que largou o vício em cigarro eletrônico e criou um movimento. Ele fala que não conseguia ficar 30 minutos sem fumar. São esses aqui os destaques internos do jornal Globo. Agora, Oceli, o que a gente tem dentro do Estadão? Coluna do Estadão de hoje, a nota de destaque é: governo Lula autoriza Teles
a usar 1,1 bilhão de reais em benefício fiscal para conectar escolas. O governo federal autorizou as empresas de telecomunicações a utilizar 1,1 bilhão de reais em benefícios fiscais para levar a internet a 25 mil escolas públicas. O dinheiro deve ser aplicado até 2026, quando termina o mandato do presidente Lula. A partir de agora, as teles poderão investir até 40% da contribuição obrigatória que fazem ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, diretamente em projetos de conectividade nas instituições de ensino. Ou seja, o dinheiro será descontado dos aportes feitos ao FUST, a esse Fundo dos Serviços de Telecomunicações. O percentual limite sobe de 40% para 50% em 2025 e 2026. A medida foi bem recebida pelo setor e não impacta a meta fiscal, porque a verba já estava prevista no programa Escolas Conectadas, embora não na modalidade de benefício fiscal. Página de editoriais. O primeiro dia editorial de hoje do Estado de São Paulo diz o seguinte: crime rápido, Estado lento. Enquanto o crime organizado avança, o plano de segurança para a Amazônia, anunciado com pompa eleitoreira pelo governo, ainda não saiu do papel, bem ao estilo do lulopetismo, segundo editorial. Analfabetismo assombra o Nordeste. A região com o pior índice de analfabetismo é também aquela que tem ilhas de excelência na educação, enquanto programas para jovens e adultos são incapazes de frear a disparidade. Dentro do editorial, destaca aqui um trecho que diz o seguinte: são notórios os bons exemplos e resultados educacionais de municípios do Piauí, de Alagoas e de estados como Ceará e Pernambuco, além de Sobral, cidade cearense do ministro da Educação, Camilo Santana. Camilo Santana é filho do Crato, no Cariri. Página de artigos. O advogado Nicolau da Rocha Cavalcante escreve: o STF, Supremo Tribunal Federal, não é o problema, tampouco a solução. Na hipervalorização do Supremo, tem-se uma compreensão superficial da própria relação entre direito e sociedade. Outro advogado, Sebastião Ventura Pereira da Paixão Júnior, ele pergunta: onde está nossa elite? A construção de uma sociedade justa e apta a gerar ascensão social pelo trabalho é uma das pedras angulares da democracia política. Na área de política, por unanimidade, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, recusa a ação do PT e do PL e mantém o mandato do senador Moro. Essa decisão abre trégua da briga entre Judiciário com o Senado. Ministro Dias Toffoli, também do STF, acentua revisionismo da Lava Jato e livra o empresário Marcelo Odebrecht. Também outra decisão do Supremo. Segunda turma anula pena imposta a José Dirceu, que foi considerada prescrita.
Direita sensata tem de se unir para tirar o PT do poder. Quem é que diz essa frase? É Luiz Felipe Dávila. Ele é cientista político, tem 60 anos e na eleição de 2022 foi candidato do Partido Novo à presidência da República. Polícia Federal mira caques e policiais militares suspeitos de desvio de armas. Internacional. Morte de presidente põe regime do Irã em dilema de vetar ou não moderados. Crise com Milei faz Espanha cogitar romper relações com a Argentina. Brasil. Após falha de sistema anti-cheia, Porto Alegre usa bombas de São Paulo emprestadas. Estado relata primeiras mortes por leptospirose. São 304 casos em análise. Brasil supera os 5 milhões de casos de dengue. País tem, em média, 147 registros de stalking por dia em delegacias. São 53.918 denúncias foram feitas no país no ano de 2022. A fronteira, que é entre interações corriqueiras e o stalking. A fronteira está quando a pessoa se sente perseguida através da internet. E nesse caso aqui, essa jovem foi presa porque de 23 anos ela foi presa por perseguir um médico em Minas Gerais. Em um ano, alta de desmate foi de 10% em porções menores da Mata Atlântica. Estudo comprova pela primeira vez teoria de Einstein sobre buracos negros. Esportes. Corinthians começa era pós-Cássio, após o goleiro Cássio, e joga por o empate. McLaren vai homenagear Ayrton Senna com carro pintado de verde e amarelo. Machado de Assis, do TikTok à lista dos mais vendidos. Economia. Espaço extra no orçamento abre brecha para desbloqueio de gastos. Arrecadação recorde traz alívio a governo, mas mercado vê desaceleração. Senador quer compensar desoneração com tributos sobre sites asiáticos. Confederação Nacional da Indústria, CNI, é contra a expansão de itens da cesta básica. Segundo o projeto da reforma tributária, será enviado na próxima semana ao Congresso Nacional. Desenrola chega ao fim com 53 bilhões de reais negociados. Chineses querem tempo livre. Magda Chambriard deve fazer mudança parcial em diretorias da Petrobras. Alexandre Silveira diz que demissão de Prates foi uma decisão do presidente Lula. Briga da Minas Mais contra Algar avança na justiça e pode superar 1 bilhão de reais. Siderúrgicas ligam novos investimentos a sucesso de cotas contra importações. Google e Samsung estão elevando de 3 para 7 anos a atualização de celulares. E por último, Amanda, é o destaque da primeira página do Caderno de Cultura e Comportamento do jornal O Estado de São Paulo, é dizendo que o livro Aos Meus Amigos é um romance da dramaturga Maria Adelaide Amaral, que explora temas como
Desilusão, perda e amizade ganha nova edição após 30 anos. E agora seguimos para as páginas internas da Folha de São Paulo. A gente começa com a charge do dia, que é uma comparação entre o ex-presidente Bolsonaro na sua atuação contra a Covid-19 e do atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na sua atuação aí no Rio Grande do Sul. As frases de Bolsonaro, chega de mimimi e não sou coveiro, são comparadas com as frases de Eduardo Leite, que não sou o homem do tempo e o governo também vive outras agendas. Ele também que já falou, Eduardo Leite, que já falou que se expressou mal aí por essa fala. Nos editoriais de hoje, fala que ainda há 11,4 milhões de brasileiros na escuridão, mesmo com um gasto considerável, o Brasil foi incapaz de alfabetizar 7% da população acima dos 15 anos e urge inovar a gestão e alocar os recursos com sensatez. E também o outro editorial é que falta pouco para 2040, é possível se adaptar à crise do clima, mas deve-se interromper o descaso com a informação de qualidade. Na área de política da Folha de São Paulo, a gente começa lendo aqui a coluna Painel, escrita por Fábio Zanini, que hoje é intitulada como Prioridades. Ele escreve: o ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, não destinou nenhuma emenda para programas de gestão de desastres ou obras de prevenção de calamidade, como a que afetou o estado durante o seu período como deputado federal. O levantamento tomou como base as emendas desde 2015, quando se tornaram impositivas. Ele concentrou os recursos orçamentários, em relação à atenção básica à saúde, à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e ao fomento do setor agropecuário. Paulo Pimenta, que é deputado aí pelo Rio Grande do Sul. Na área de política, Lira oferece a Lula o poder de veto na sucessão da Câmara em troca de apoio. O presidente da Câmara indicou aliados e quer definir o candidato para sucedê-lo ao cargo antes das eleições municipais deste ano. Aqui a Folha de São Paulo mostra quem são cada um desses pré-candidatos à presidência da Câmara, né? Quem é que pode ser o novo chefe da casa. Aqui o primeiro a ser falado é Elmar Nascimento, do União Brasil, é considerado o mais próximo de Lira, mas há dúvidas sobre a viabilidade da sua candidatura. O outro também é Marcos Pereira, que possui um bom trânsito com as outras siglas, ele que é do Republicanos, e boas relações também com os membros do governo Lula e também aí com a oposição. Antônio Brito, que é do PSD, ele é o líder da bancada do PSD e é apontado como mais alinhado ao governo Lula até agora. E Isnaldo Bulhões, que é do MDB, é o líder da bancada, tem bastidores na casa e tem agido nos bastidores da casa. Na verdade, os congressistas avaliam que ele pode ser o candidato mais anti-Lira aí nessas disputas. Na Justiça, Toffoli anula todos os atos da Lava Jato contra Marcelo Odebrecht. Apesar da decisão, o ministro do Supremo manteve a delação premiada do ex-presidente da empreiteira. Dias Toffoli fala, abre aspas, sobre essa decisão, abre aspas, o que poderia e deveria ter sido feito na forma da lei para combater a corrupção foi realizado de maneira clandestina e ilegal, equiparando-se o órgão acusador aos réus na vala comum de condutas tipificadas como crime. Ainda em destaque aqui é que o STF extingue a ação e deixa de ser perto de recuperar os seus direitos eleitorais. E ainda na área de política, Lula ouve vaias e aplausos durante marcha de prefeitos e reforça ações para aplacar as cobranças. O presidente Lula participou ontem da 25ª Marcha a Brasília, em defesa dos municípios, essa marcha que foi feita aí por prefeitos e teve muitas cobranças ao governo federal.
Ainda na área de política, o TSE rejeita a cassação de Sérgio Moro por 7-0 com o aval de Alexandre de Moraes. O tribunal negou por unanimidade um recurso que alegava abuso de poder econômico. Alexandre Espinosa, que é o vice-procurador-geral eleitoral, no julgamento de Sérgio Moro no TSE, disse o seguinte, abre aspas: não há indicativos seguros de que houve desvio ou omissão de recursos e tampouco intencional simulação de lançamento de candidatura ao cargo de presidente com a pretensão de disputa setentrional no Paraná, fecha aspas, para o que disse aí Alexandre Espinosa. Também na área de política e da justiça, Zambelli e o hacker Walter Delgatti viram réus por invasão do sistema, eles que colocaram informações falsas aí na CNJ. E continuando aqui, Deltan ironiza críticas à Lava Jato e diz que elas se aplicam a Moraes. E em uma audiência pública que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados, falando sobre os 10 anos da Operação Lava Jato, o deputado federal cassado Deltan Dallagnol ironizou o advogado que criticou a Operação Lava Jato, afirmando que ele se referia aos abusos do ministro Alexandre de Moraes. Deltan Dallagnol era coordenador da Força Tarefa do Ministério Público que deu origem à operação lá em Curitiba. Ele deixou o cargo e foi eleito deputado federal pelo Podemos em 2022 e perdeu o mandato após cassação, após decisão aí do TSE logo no ano passado. E ainda na área de política, senador abastece carros da família com verba pública. O gasto por mês de Giordano, que é o daqui da foto, daria para cruzar 4 vezes o país. Aqui alguns valores mostram que 336 mil foram gastos com combustíveis por Alexandre Giordano durante 3 anos. E 17 voltas na Terra poderiam ser dadas com o total de combustível desse valor. E até R$9 mil é a média mensal gasta, que é um total que permitiria cruzar o Brasil em linha reta 4 vezes durante o período. Na área de política também, o entorno de Tarcísio vê pressão pública de Valdemar para filiar o governador de São Paulo ao PL. Ainda continuando aqui com os destaques de política da Folha de São Paulo, a politização e brigas levam a fiasco após furacão Katrina. As falhas na gestão da crise de Nova Orleans, do que aconteceu lá nos Estados Unidos, custaram a imagem de George Bush. E aqui uma comparação com o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul e com a politicagem que está envolvendo aí a reconstrução do Estado. E aqui, ainda falando sobre política, o governo Lula assina um acordo com plataformas contra a difusão de fake news sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. O advogado-geral da União, Jorge Messias, diz que acha que o que sai daqui hoje é um novo modelo de trabalho. E é um modelo em que a gente sempre apostou, o modelo do diálogo. E também um outro destaque aqui, ainda falando sobre as tragédias no Sul, é que o TSE nega adiar as eleições e diz ter urnas de reposição aí para os gaúchos. Os destaques pelo mundo é que a Espanha reage a Milei e retira a sua embaixadora da Argentina. O Brasil deve delegar a ONGs a acolhida e a indicação de vistos para os afegãos aqui no Brasil. Também milhares participam do cortejo fúnebre do presidente do Irã. Continuando aqui na área do mundo, a turbulência em avião deixa um morto e 30 feridos na Ásia. E um navio dos Estados Unidos, do tamanho de 3 campos de futebol, faz exercícios no Rio de Janeiro, isso que a gente também destacou ontem. E no mercado, um espaço extra de 16 bilhões em gasto deve evitar um novo bloqueio do orçamento. E Haddad descarta o fim da isenção de empresas para até $50 para bancar a desoneração da folha. Na área de mercado ainda, Lira oficializa 2 grupos para regulamentar a reforma tributária. O presidente da Câmara descarta a possibilidade de um único deputado ser o relator das propostas, como na PEC. A inadimplência cai em 8,7% entre o público e deixa renda favorecida aí pelo programa Desenrola, é o que mostra um estudo. E por fim,
Vinícius Torres Freire, que é jornalista da Folha de São Paulo, mestre em administração pública pela Universidade de Harvard, fala sobre 2 meses de más notícias. Os juros nos Estados Unidos, contas do governo gaúcho, o ruído no Banco Central e na Petrobras e também a questão do Rio Grande do Sul pioram os ânimos na economia. São esses os destaques internos que a gente tem na Folha de São Paulo. Agora, Oceli, o que a gente tem mais para hoje? As páginas internas, Amanda, do jornal O Povo, na coluna vertical escrita pelo jornalista Carlos Maza, ele destaca que aliados do governo de Eumano de Freitas, do governo do PT, partidos aliados, se queixam que o PT é fominha no estado do Ceará. Lideranças de alguns partidos da base aliada do governo do estado do Ceará têm procurado a coluna para se queixar de articulações do PT de olho nas eleições deste ano no estado. A reclamação mais constante vem dando conta da falta de reciprocidade de petistas na hora de formar chapas no interior, priorizando candidaturas próprias, petistas, mesmo em cidades onde seria possível construir uma aliança com o cabeça de chapa sendo escolhido de outra agremiação. O que os aliados do governo do estado, o que os partidos aliados do governo do estado chamam de fominha, o grupo dentro do PT, que é liderado pela Luiziane Lins, chama de pragmatismo político. Pragmatismo esse que nega os ideais que fundaram o PT nos anos 80. Faixas contínuas na Avenida Antônio Salles, em Fortaleza, geram dúvidas. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania explicou que a câmera instalada no local não aponta infrações a fim de gerar multas. Essas faixas contínuas ficam ali na Avenida Antônio Salles para quem vem do Cocó, para quem vem do Shopping Guatemi para pegar ou a Monsenhor Catão ou a Rua Padre Valdivino. Não poderá mudar de faixa, porque agora é faixa contínua. Então, com certeza, isso vai dar multa futuramente. Cidades do Rio Grande do Sul terão recursos para animais. 7 suspeitos por atentado ao ônibus do time do Fortaleza em Recife estão soltos. 7 membros de uma torcida organizada do esporte, suspeitos de participar do ataque ao ônibus do Fortaleza em Recife, foram soltos após cumprir prisão temporária. Restituição do Imposto de Renda de 2024. A consulta abre amanhã. A Receita Federal abre amanhã a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda. Este será o maior lote a ser pago. Desembargadora é condenada pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O Conselho Nacional de Justiça decidiu ontem condenar a desembargadora Marília de Castro Neves Vieira, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A magistrada foi alvo de ação por ter postado mensagens nas quais afirmou que a vereadora morta Marielle Franco, assassinada em 2018, estaria envolvida com bandidos. Pela decisão do CNJ, a desembargadora cumprirá. Qual é a pena dela? Qual é a punição por ela ter dito que a vereadora Marielle Franco estava envolvida com bandidos? A pena dela: durante o período de 90 dias, 3 meses, a desembargadora permanecerá afastada das funções e não poderá proferir decisões ou participar de julgamentos. Contudo, ela continuará recebendo o salário. Quer dizer,
passará 3 meses de férias. A charge de hoje do Jefferson Portela é o presidente da Argentina metendo o pé na jaca. Aí ele diz, o próximo. A reportagem de hoje do jornal O Povo é sobre uma farmácia em cada esquina, isso aqui em Fortaleza. O ritmo de abertura de lojas no Ceará nos últimos 10 anos mostra o crescimento do mercado de venda de remédios. Em 2023, foram 445 novas unidades, quando em 2013 foram 88. Diferencial no marketing das farmácias pode atrair mais clientes. Eu diria, além do marketing, um bom atendimento é fundamental. Política. Prefeito Sarto chama Aquário de esqueleto macabro e fala em harmonizar a orla de Fortaleza. Zambelli, deputada federal Carla Zambelli e hacker viram réus por invasão ao site do Conselho Nacional de Justiça. Tribunal Superior Eleitoral livra Moro da cassação e mantém mandato de senador do ex-juiz da Lava Jato. Câmara Municipal rejeita afastamento de prefeito em exercício no município de Limoeiro do Norte. Litígio de terras entre Ceará e Piauí. Exército pede adiamento da entrega de relatório e remarca nova data para junho. A deputada Lia Gomes cita alcance de Isolda Sela no Ministério da Cultura, da Educação e Cultura, mas diz crer que pesará amor por Sobral na decisão de Isolda de aceitar ser a pré-candidata à prefeitura daquele município da Zona Norte do estado. Área Economia, a área que receberá hub de hidrogênio verde no Ceará, está apta a operar. Fortaleza permanece como melhor cidade no Nordeste no ranking de serviços inteligentes. Hidrogênio verde, dezenas procuram o Banco do Nordeste. Governo suspende leilão para importar arroz do Mercosul. Ceará é o estado que mais degradou vegetação de restinga, diz estudo. Gatil em Fortaleza recebe ação de vacinação e consultas veterinárias. É no bairro da Vila Velha. O Hospital HGF faz 55 anos e inaugura Centro de Simulação Clínica. Prefeitura de Fortaleza promete tapar buracos das vias da capital em 100 dias. O anúncio foi feito ontem à noite pelo prefeito Sarto. O governo do Ceará enviará 8 bombas de água para ajudar o Rio Grande do Sul. Revés tricolor. Sina na marca da Cal. Fortaleza sofre nova derrota nos pênaltis, é eliminado pelo Vasco e dá adeus à Copa do Brasil. E por último, Amanda, eu leio aqui o título do editorial do jornal Povo da edição desta quarta-feira. Ele indaga: o que muda no Irã com a morte de seu presidente? E agora a gente vai para o
destaques internos do Correio Brasiliense, começando pela área de política, que Lula acena com alívio financeiro para as cidades. Na marcha dos prefeitos em Brasília, que aconteceu ontem, o presidente anuncia uma série de medidas voltadas para os municípios, entre as quais a desoneração da folha e novas regras para a renegociação das dívidas previdenciárias e o pagamento de precatórios. Também houve a participação do presidente do Senado e do presidente da Câmara, um dos participantes do evento, que foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou a importância de debater as questões mais caras aos municípios, como os pagamentos dos precatórios e dívidas com as prefeituras. Ele destacou, abre aspas, considero que temos toda a condição de entabularmos junto ao CNM, com o governo federal e com o Congresso Nacional para resolver o problema da dívida previdenciária dos municípios, com os alongamentos dos parcelamentos, com a redução dos juros e com a limitação da parcela no percentual da receita corrente líquida dos municípios, fecha aspas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também afirmou ser possível encontrar uma solução que permita ao governo recompor as suas contas públicas e as prefeituras de desafogar os seus caixas. E o jornalista Luiz Carlos Azedo fala sobre que essa marcha, dos prefeitos é a largada pré-eleitoral. Aqui na área do judiciário, a gente começa falando que o STF livra Dirceu e Marcelo Odebrecht, a segunda turma da corte extingue a ação extingue a condenação do ex-ministro na Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, aí no caso de Dirceu, e em outra decisão o ministro Dias Toffoli anula os atos da 13ª Vara Federal de Curitiba contra o empresário Marcelo Odebrecht, e também Zambelli e o hacker no Banco dos Réus, aqui sobre o indiciamento de Carla Zambelli e do hacker Walter Delgatti por invasão dos sistemas do Poder Judiciário, entre eles o Conselho Nacional de Justiça. A gente destacou isso aqui também ontem no nosso segundo bloco de notícias. Continuando aqui agora com a coluna de Denise Rotenberg sobre os problemas longe de solução. Após um longo discurso do presidente Lula na marcha para prefeitos, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios elogiou os anúncios, mas a coluna aqui do Correio Brasiliense disse que nada foi apresentado que levará os prefeitos a discutirem uma PEC apresentada no Congresso. Essa PEC, ela abre um prazo para parcelamento de débitos dos municípios em relação ao próprio sistema de previdência e também ao regime geral da Previdência Social. Esse é um dos pontos nevrálgicos que tem aí na discussão entre o governo federal e os prefeitos. Ela também escreve que há uma nova disputa tucana. O presidente da Federação PSDB e Cidadania estará a um passo de perder o seu posto. Ela também escreve sobre que os maiores testes virão. A sala com várias cadeiras vazias na sessão sobre a Operação Lava Jato foi considerada pelas excelências o indicativo de que o lavajatismo terminou. Ela também fala que o que é bom para uns é pesadelo para outros. Ao se referir ao PAC Seleções, na marcha dos prefeitos, Lula mencionou o programa como a atitude mais republicana da história do país. A maioria dos deputados, porém, não pensa assim. Tem gente que cita esse braço do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, como um projeto para tirar parlamentares da linha de frente aos repasses aos municípios. Ela também escreve sobre a chuva de projetos que as propostas de socorro ao Rio Grande do Sul prometem dominar o debate no plenário, haja vista o número de regimes de urgência em análise.
Ela também escreve sobre algumas outras questões, como meu pai vai, tá? O ex-presidente Jair Bolsonaro apareceu de última hora numa reunião conjunta da Frente de Segurança Pública e da Frente Parlamentar do Agro. Detentora de uma pauta extensa sobre o governo, essa frente está com dificuldade de se desvincular ao bolsonarismo. E Bolsonaro, interessado em gerar fatos ligados a temas importantes, sempre que pode aparece. Desta vez ele foi levado pelo filho, o senador Flávio Bolsonaro, que também é do PL. Destaque interno aqui também na área de política, no judiciário, o TSE mantém Moro como senador. A corte rejeitou aí por unanimidade o recurso que pedia a cassação do ex-juiz. O PT, o PL, o PCdoB e o PV saem derrotados, e o ministro Alexandre de Moraes também esclarece que há zero chance de adiar as eleições no Rio Grande do Sul. Aqui também falando sobre o Rio Grande do Sul, na verdade sobre o prefeito da capital Porto Alegre, Sebastião Melo, uma entrevista onde ele declara que não temos aonde montar 14 mil barracas, que são basicamente aí o número de pessoas desalojadas na capital. Ele, que é o administrador da capital gaúcha, adverte: um dos maiores dramas de reconstrução será encontrar um lugar para as pessoas que estão instaladas em abrigos e para aquelas que buscam refúgios em áreas da cidade, mas não têm casa para morar. Aqui é a entrevista completa com o prefeito de Porto Alegre. E na área de segurança, uma operação mira o novo cangaço. A Polícia Federal, com o apoio do policiamento local, foi às ruas de 6 estados em busca de caques, vendedores de armas e cangaceiros. A Polícia Federal, em nota, disse, abre aspas, os principais fornecedores das armas de fogo e das munições utilizadas são os caques, que são os caçadores, colecionadores aí que têm permissão para ter armas em casa. Na área de economia, a jornada aumenta e a renda diminui, falando sobre a plataformização. Uma pesquisa do IPEA aponta para a precarização do trabalho de motoristas e também de entregadores por aplicativos aqui no país. A maioria deixou de pagar o INSS, que é um seguro, né? E na Câmara a proposta de regulamentação desses aplicativos e desse tipo de trabalho segue ainda parada. Na área de mercado, a Maurício Segala escreve que o ministro diz que troca na Petrobras foi feita para acelerar os investimentos. Uma das vozes aí dentro do governo federal e que lutaram pela queda de Jean Paul Prates, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reconheceu que a demissão foi decretada para acelerar os investimentos aí na empresa. No mundo, na área de diplomacia, a crise entre a Argentina e a Espanha se agrava. Madrid retira a embaixadora de Buenos Aires e anuncia caráter definitivo da decisão sem precedentes. A medida é uma resposta às ofensas feitas por Javier Milei contra a esposa do primeiro-ministro espanhol no domingo. Na área de opinião, um problema de todos nós, o Brasil retoma o protagonismo nas metas ambientais globais, também debate sobre a presença da filosofia. E por fim, na área de saúde, os paradigmas do consumo do ômega 3. São esses os destaques internos do Correio Brasiliense. Agora, Oceli, quais são os destaques internos do Valor Econômico? Política fiscal precisa considerar riscos de desastres ambientais, defende Nelson Barbosa, do BNDES. Representantes de bancos públicos de desenvolvimento defendem protagonismo das instituições de fomento para financiar a transição energética em países que integram o grupo G20. Após 2 semanas, voluntários dão sinais de desgaste. Prefeitura de Porto Alegre afirma que a oferta de ajuda de pessoal caiu, mas ainda não há déficit. Brasil e Estados Unidos vivem cenário semelhante para a queda dos juros. Piora do cenário externo e dados de atividade mais fortes para o esperado ajudam a explicar a decisão do Banco Central para a Selic, aponta especialista da Fundação Getúlio Vargas. Petrobras deve atuar no escoamento de águas no Rio Grande do Sul. IBGE antecipa dados de cadastro nacional
para auxiliar na ajuda ao Estado. Emprego em alta e consumo ajudam para arrecadação recorde em abril. Brasileiro cai em ranking de confiança global. Controverso, imposto seletivo no setor mineral pode gerar até 10,8 bilhões de reais. Tese de erro de cálculo em indenização ganha força na ANEEL. Lula anuncia novas regras para cidades financiarem dívidas. Esse anúncio foi feito ontem na 15ª Marcha dos Prefeitos em Brasília. Governistas atraem Eduardo Leite para uma composição em 2026. Em entrevista do governador do Rio Grande do Sul ao programa Roda Viva, marca uma inflexão na postura do governador em relação à coabitação com o ministro Paulo Pimenta. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República deve se manter sob o controle de Pimenta, mesmo ele sendo nomeado para secretário extraordinário de recuperação do Rio Grande. Ministro Dias Toffoli anula atos contra o empresário Marcelo Odebrecht. Tribunal Superior Eleitoral absolve Sérgio Moro em decisão unânime pela manutenção do seu mandato como senador. STF torna réus a deputada federal Carla Zambelli e o hacker por ataque ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Internacional. Inundação de aço chinês leva a América Latina a elevar as tarifas. Custo político baixo acirra crise entre Milei e Sánchez da Espanha. Editorial do Valor Econômico de hoje. Expectativas pioram e reduzem espaço para corte de juros. O desenho fiscal da ajuda federal ao Rio Grande do Sul, Porto Alegre e o imperativo da renovação. Maior projeto de construção do mundo se depara com a realidade. Empresas, Rede Americanas aprova aumento de capital. Estrutura de capital está longe de ser uma questão. Presidente do Boticário, Fernando Modé, diz que acionistas não buscam investidores nem IPO. Conselho da Petrobras deve eleger Magda Chambriard na sexta-feira. Companhias aéreas voltam a voar para o Rio Grande do Sul usando o aeroporto de Canoas. 92 dos municípios brasileiros descumprem regra de tarifa de lixo. E essa matéria é importante porque está causando uma certa briga entre os pré-candidatos, particularmente aqui de Fortaleza. Uns dizem, vamos dizer, o prefeito Sarto disse que foi obrigado a criar a taxa do lixo. Outros candidatos que, se caso ganhe as eleições, vão extinguir essa taxa. Olha o que diz aqui a matéria. Mais de 90% dos municípios brasileiros estão impedidos de receber recursos federais para serviços de resíduos sólidos, restrição que inclui financiamentos da Caixa Econômica Federal e do BNDES. Tratam-se de ao menos 5.133 cidades que não cumpriram as normas da ANA. A ANA não é uma mulher, é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, para instituir tarifas ou taxas destinadas a custear os serviços de lixo. A cobrança é uma obrigação instituída
pelo novo marco legal do saneamento em 2020. O levantamento referente a 2023 é um primeiro balanço feito pela ANA, Agência Nacional de Águas, sobre o atendimento pelas prefeituras a essas exigências. A agência, que se tornou órgão regulador de saneamento a partir da nova lei, elegeu as tarifas de lixo como alvo de sua primeira norma de referência no setor, publicada em 2021. A lei determina que municípios em desconformidade com as regras da agência não poderão acessar recursos federais. Após mais de um adiamento, o prazo para as cidades atenderem à norma sobre a cobrança se encerrou dia 20 de abril deste ano. Apenas 437 municípios enviaram os dados e, mesmo entre eles, ainda pode haver prefeituras em desacordo com a legislação. Levantamentos anteriores à regra indicaram que as tarifas de lixo de muitas cidades não cobrem o gasto total com o serviço. Porém, a lei de 2020 exige que a cobrança garanta a sustentabilidade econômico-financeira da operação. Esse segundo aspecto é alvo de uma nova avaliação da agência, que deverá atualizar a lista das prefeituras regularizadas até o fim deste ano, afirma Cíntia Leal de Araújo, superintendente de regulação de saneamento básico da agência ANA. Na nova etapa, municípios que não enviaram as informações também poderão se adequar. Abre aspas. Menos de 10% das cidades atenderam à norma. É muito pouco, é alarmante. Fecha aspas, diz a Cíntia Leal de Araújo, que é a superintendente de regulação de saneamento básico da agência. Complementa ela, abre aspas, a falta de instrumento de cobrança representa uma injustiça social, porque a prefeitura está tirando do tributo público quando poderia estar cobrando de forma proporcional a quem consome. Os mais ricos são beneficiados porque produzem mais, fecha aspas, afirma a superintendente. A Cíntia Araújo também observa que a ausência de cobrança é considerada renúncia fiscal, o que pode gerar responsabilização por improbidade administrativa. Porém, isso depende de ação de órgãos de controle, o que não tem acontecido de forma abrangente. Entre especialistas, há consenso de que, sem a cobrança pelo serviço de coleta de lixo, será inviável acabar com os lixões no país, afirma Júlio Matos, coordenador da Câmara Temática de Resíduos da ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental para a região norte. Diz ainda ele, não há saneamento sem cobrança. É algo consensual na área técnica, mas no Poder Executivo ainda há necessidade de se avançar no debate. Outro consenso é que o principal desafio é político, abre aspas. O setor de resíduos é a última fronteira da infraestrutura que não tem tarifa, porque é algo impopular. Neste ano tem eleição municipal, vai ser difícil avançar, mas os novos prefeitos têm que usar, isso está dizendo os novos prefeitos que vão ser eleitos em outubro, mas os novos prefeitos têm que usar a legitimidade de início do mandato para implementar a tarifa, fecha aspas, afirma Taracila Reis Jordão, diretora de Desenvolvimento de Concessões e PPS da Solvi e professora da Fundação Getúlio Vargas. Para a Cíntia Leal de Araújo, que é a superintendente de regulação de saneamento básico
da agência ANA, uma forma de as prefeituras reduzirem o custo político é delegar a regulamentação ou a regulação a uma agência municipal, intermunicipal ou estadual, que por sua vez teria o poder de instituir a tarifa. A criação de taxas que dependem de aprovação no legislativo é mais difícil, diz ela. Porém, ela reconhece que neste ano de 2024 é um ano crítico para a pauta. Outros destaques das páginas internas do Valor Econômico. A Amazon suspende pedido de superchip da Nidivia. Consumo do brasileiro em 2023 é o maior desde a pré-pandemia. Galvani dá início a plano de investir 3 bilhões de reais em adubos. Financiamento privado para o agronegócio supera 1 trilhão de reais. Com preço nas alturas, Cacau entra em planos de vida de jovens em Rondônia. Finanças. FID conservador segura expectativa de corte de juros nos Estados Unidos e esfria rally de ativos. Juros futuros caem e dólar sobe em linha com exterior. As ações improváveis beneficiadas pelo boom de inteligência artificial. O programa Desenrola renegocia 53 bilhões de reais e chega a 15 milhões de pessoas. XP amplia lucro apesar de ambiente macro pior. Verde A7 faz cortes na equipe de ações. Mudanças na Petros teria de se submeter à governança. E por último, Amanda, manchete do Caderno Legislação, a CARF afasta multa sobre cobrança bilionária do Magazine Luiza.